Então, muito boa tarde, minhas senhoras e meus senhores, caros associados e amigos. Antes de mais, quero agradecer a presença de todos que prescindiram de mais uma soalheira tarde de sábado para participar neste debate que desejamos vivo e elevado. Tentado por cinta discorrer sobre a efeméride que aqui vamos debater, hoje, contudo, não sou eu o protagonista. Para tanto, convidámos dois ilustres jornalistas que, em comum, além da profissão, têm o facto de ambos terem publicado duas obras ficcionadas cujo eixo decorre da Revolução de 1910, em que transparecem claramente duas sensibilidades opostas. Nesse sentido, passo já a apresentação dos nossos convidados especiais. Aqui ao meu lado esquerdo, pelo lado azul e branco, temos o Nuno Galopim, com quem comungo o fascínio pela cultura pop. Nuno Galopim é autor dos Últimos Dias do Rei, que está ali ao fundo à venda, que é este livro, que é uma comovente biografia ficcionada do nosso rei Dom Manuel II, que é a sua primeira obra de ficção. Muitos parabéns. Muito obrigado. Apesar de ter começado por traçar um futuro nas ciências, foi o jornalismo, o rádio e sobretudo a música e o cinema que acabaram por falar mais alto. Com 27 anos de carreira nos média, o Nuno escreve hoje no Expresso, da Blitz, Metrópolis, e é autor dos blogs Sound and Vision, o nome dele é genial, um genial criador, com pouco menos de 3 minutos, é uma coisa genial, e na Máquina de Escrever, que é outro blog. É autor de vários livros sobre músicos portugueses, tendo colaborado na Enciclopédia da Música Ligeira Portuguesa. Pelo lado verde do rubro, está connosco o Fernando Armadeiro, muito obrigado. O Fernando nasceu em 1962, um ano depois de mim, mais novo. Estudou Direito na Universidade de Coimbra, na área que trocou pelo jornalismo. É jornalista desde 1980, colaborou em vários órgãos de comunicação, que se destacam o Tempo, o Diário de Coimbra, o Jornal de Coimbra, o Jogo e o Diário de Notícias, onde o descobri a escrever sobre efemérides históricas e temas ligados à cultura. A Costureira Sem Cabeça, que eu li, do princípio ao fim, é o seu primeiro romance e trata-se de uma ficção que relata a Revolução de 5 de Outubro pela boca de pessoas da rua e a cabeça de uma ingênua costureirinha que irá literalmente perder na rotunda. Resta-me felicitar o Fernando pelo fair play, demonstrado ao aceitar jogar este derby na casa do adversário. Cuja assistência, estou certo, o premiará com a proverbial bonomia que, salvo raras exceções, sempre caracterizou os monárquicos, com infelizes efeitos colaterais inerentes num país revolucionários como o nosso. Em último, mas não menos importante, antes de darmos início ao debate, quero agradecer ao nosso associado Dr. José Manuel Castro, que desde o início do mandato da minha direção pugnou que a Real Sociedade de Lisboa trouxesse um evento de teor político para esta sua freguesia da Estrela, à qual aproveito para agradecer a todas as facilidades concedidas. E pronto, passo desde já a palavra ao Fernando. A palavra é tua. Break a leg. Boa tarde. Agradecer o convite que me foi feito pelo Dava, um convite municipal. Eu não sou a melhor pessoa para vir aqui defender as cores verde-rubras, porque eu sou, sobretudo, um anarquista. E escrevi um romance histórico. Escrevi um romance histórico, que é um tipo de literatura que não consumo, por um desafio de um amigo que estava a iniciar uma coleção de romances históricos e que contactou várias pessoas. E dessa coleção saíram 3 livros, 2 do Marcos de Vidal e este meu, o que significa que todas as outras pessoas que contactou não responderam. E eu tinha, na altura, uma coluna, uma página no Diário de Notícias, em que nós pegávamos em fotografias ou notícias antigas e tentávamos contextualizar, e eu tinha feito uma do 5 de Outubro, tinha-me aparecido entre uma das vítimas dos feridos, uma senhora que estava a costurar no primeiro andar. E eu lembrei-me disso como pretexto. E aquilo que me diziam sempre dos romances históricos é que têm um de 2 defeitos. Ou não são
romances, ou não são, ou não têm rigor histórico. E, portanto, eu tentei evitar os dois. Não sei se o consegui. Mas, portanto, eu li quase tudo o que havia sobre esse dia. E, portanto, aquilo que aqui está são factos. É uma coisa que nós, em Portugal, temos pouco hábito. Ou seja, nós somos um país de achistas, as pessoas acham que não confirmam as coisas, têm umas ideias vagas que usam como argumentos, e não é só o cidadão comum na mesa do café, mas pessoas com responsabilidades, académicos, políticos e tal. E, portanto, não só não testam, não procuram, não pesquisam, não cruzam, como não fazem outra coisa, que é comparar Portugal, a realidade portuguesa, com a realidade dos outros países. E, portanto, eu tentei fazer uma coisa que foi contar tudo o que se passa no dia 4 de outubro, porque todas as operações militares são no dia 4 de outubro. No dia 5 de outubro, o Paiva Conselho ainda vai tentar bombardear às 5 da manhã a rotunda, já sem êxito nenhum, e depois, às 7 da manhã, o Machado dos Santos, aproveitando o facto do delegado, do chefe da delegação do embaixador, ou não, ir lá propor uma trégua, vem por ali abaixo, e consegue convencer o chefe do Estado, o chefe da região militar, que a revolução está a ganho, portanto é um pouco um golpe de mão. Portanto, todos os factos são contados, mas não há um narrador. Ou seja, a Amélia, que não diz nada, faz toda a sua vida, desde que acorda, que se levanta, que toma banho, que ela é costureira, que pensa nos namorados e nos pais e não sei o quê, faz o almoço, tudo com produtos da época e tudo da época, e que se lembra do que tem um namorado que é monárquico e outro que é republicano. De vez em quando, por qualquer barulho, vai à janela e ouve nas conversas tudo o que se está a passar. E, portanto, todos os factos estão certos. E quando eu tinha ainda alguns problemas com os movimentos, até porque eu não sou de Lisboa, há um livro que é fantástico, que é do primeiro-ministro Teixeira de Sousa, que é já de 1913, que é Subsídios do Ciclo Nacional. A Força Pública na Revolução, réplica ao ex-coronel Albuquerque. E por aqui se percebe uma coisa muito simples. É que, tirando meia dúzia de pessoas, Paiva Conselho, até o António Sérgio, o célebre António Sérgio, que era monárquico e que estava no quartel de Alcântara, pouca gente que os defendia. Isto é um facto, e eu gostava, tirando a propaganda do livro, que foi um fiasco comercial, e por isso eu comprei a edição toda, o resto da edição, e por isso está a venda a 5 euros, e ainda tenho umas centenas largas de livros em casa. Eu gostava de dizer o seguinte. Uma vez, porque era eu ainda muito novo, com um amigo meu chamado Francisco Moraes Sarmento, ele tinha uma revista chamada Ensaios, que estava ligada à Escola da Filosofia Portuguesa. Vejam lá o que é que um esquerdista como eu, é que já esteve ligado. Não é? E então ele, nessa revista Ensaios, um dos colaboradores regulares era uma grande figura chamada Henrique Parrilhas Ruas. E num encontro em Coimbra com os colaboradores, eu ouvi o Henrique Parrilhas Ruas dizer uma coisa com a qual eu posso discordar, mas tenho de admirar, que é dizer assim: um indivíduo que é rei não é um indivíduo que tem privilégios,
é um indivíduo que se abdica uma série de coisas para servir. E, portanto, é alguém que se sacrifica para servir a pátria, a identidade, um bem comum, um património histórico. E eu gostava que os monárquicos portugueses, em vez de se agarrarem a factos que não são historicamente verdadeiros e que foram ficções criadas pela historiografia do Estado Novo, se utilizassem este tipo de argumento, que é um argumento elevado, não é? Para defender as suas convicções. E, portanto, eu, que não sou monárquico, por aqui me calo. Obrigado, Fernando. Passava a palavra depois, no fim, vamos ter um espaço para debater aqui algumas ideias e alguns argumentos. Eu passava então a palavra ao Nuno. Boa tarde. Eu se calhar começava por contar uma coisa que o Fernando ainda não disse. Nós fomos colegas durante 20 anos no Diário de Notícias. Saímos de lá no mesmo dia. I wonder why. Passando esse facto que não tem nada a ver com o caso de hoje, mas que diz muito do rumo atual do jornalismo português, vou-vos contar a história deste livro. E se calhar começar por viajar um bocadinho no tempo. Eu tenho vários problemas, um deles é ter gostos a mais. E em criança já tinha gostos a mais. Um deles ia para um extremo que era o do espaço, o das naves, o dos planetas, e lá está o do espaço 1999, e o Caminho das Estrelas, e do Star Wars. Isto é o que faz ter tido 10 anos em 1977. E o outro era o de arrastar os meus pais, ou os avós, para visitar todos os palácios deste país e os museus. E nenhum desses gostos desapareceu, apesar de a formação na geologia e depois o trabalho no jornalismo, na área da cultura, e alguns daqueles textos de cultura do Fernando Madeira era eu que o chateava para os escrever no Diário de Notícias, e brilhantes textos ele foi fazendo enquanto fomos colegas. É verdade, não é mentira, é a minha vinha de chatear. Ele chateava-te mais ainda do que aquilo que tu tinhas capacidade para fazer, porque o trabalho numa redação de um diário é intensa, e os trabalhos que eu pedia não eram pequenos. Mas estes gostos nunca desapareceram, e continuei a visitar os palácios, as residências reais que caem lá fora, sempre que podia. E aqui há um ano e tal fui ter à Esfera dos Livros, onde está um antigo colega também de trabalho nosso, como diretor editorial, propondo um livro sobre as residências reais portuguesas. Ao que ele diz: desculpa, Nuno, mas vou ter um aqui daqui a poucas semanas, porque não fazes tu uma ficção? Ao que eu respondi: eu sou jornalista, não sei inventar histórias. Esta é a tradição do jornalismo. Não quer dizer que seja sempre praticado, mas em princípio é assim que se deve fazer. E ele continua a picar-me. E outro dos defeitos é o que não me podem picar muito: uma ficção. Está bem. E lançou-me logo um reto: escolhe uma figura histórica que te interesse muito e cria uma ficção à volta dessa figura. E aí não tive dúvidas qual seria a primeira a escolher. E por várias razões. E uma delas é familiar. A minha tia-avó, que nasceu em 1895 e filha de um fervoroso monárquico do Alentejo, contava-me muitas vezes o choque que tinha sido o dia em que tinham morto El Rei. Não só El Rei, como o príncipe. E essa era uma das histórias mais recorrentes que eu guardava dos meus dias de menino, vindo à avó a contá-las, e depois, naturalmente, com o avô e com outras pessoas, fui visitando alguns dos locais ligados à vida de Dom Carlos, Dom Luís Filipe, Dona Amélia e, claro, do Dom Manuel II, até porque os meus avós viviam em Évora, e Vila Viçosa estava mais perto de Évora do que de Lisboa. Essas vivências estavam aqui a ressoar, e então propus ao Francisco que, sim senhor, farei um romance histórico sobre a figura de Dom Manuel II. Mas o que o Fernando Madeira estava a dizer há pouco é muito verdade, e também me fez refletir um pouco antes de começar a escrever. É porque, de facto, muita da ficção histórica que se faz, nem tem, ou às vezes ou tem muito ficção um pouco de história, ou vice-versa. Eu quis tentar fazer também a mesma coisa, encontrar um equilíbrio, e o rigor histórico, antes de pensar a trama, era um ponto de partida fundamental. Eu creio que terão visto, provavelmente, a série Versalhes, que a RTP passou recentemente,
E por muito que eu tenha uma admiração desde miúdo por aquele espaço e pela figura do Luís XIV e toda aquela época, eu não conseguia estar a ver, a episódio a episódio, uma fantochada que era a tentar colocar no mesmo espaço o rei e o irmão vivia em Paris, é 30 km de Versalhes. Eles não podiam dar às turras de sala para sala, como a série nos tentava mostrar. E quando eu encontro este tipo de inverosimilhança em ficções históricas, automaticamente o que há depois de criação do autor não encaixa, não a consigo digerir. Pelo que a primeira etapa, antes de começar a magicar a trama, foi a de, como o Fernando leu tudo o que havia sobre o dia de 4 de outubro, eu tentei fazer um pouco sobre a vida de Dom Manuel II. Lendo sobre o seu tempo, o do pai, naturalmente, visitando os espaços, porque era fundamental para, ao criar uma ficção, conhecer os espaços, no fundo como se faz uma reperagem quando se faz um filme. Primeiro vai-se ver onde se pode rodar para que haja uma verdade na relação das personagens com a história que se quer contar. E, sem dúvida, foi muito importante voltar a alguns espaços que eu já conhecia, como o Paço do Cal de Vila Viçosa, ou visitar, e com a preciosa ajuda de quem conhece bem, o Palácio das Necessidades, para compreender até as relações que havia, e são muito interessantes, nos espaços de vida familiar, porque os dois príncipes viviam numa zona na fachada do palácio, tinham os 2 quartos, um em frente ao outro, a salinha de estudo, e logo ao lado, umas escadas que conduziam diretamente ao quarto da Rainha Dona Amélia. O que quer dizer muito sobre a relação familiar que havia já entre uma casa real nesta altura da história e que nada se compara às estratégias mais teatrais de encenação de vida sobre o público de uma corte, que eram os hábitos dos reis no século XVII, XVIII e um pouco mais à frente. Havia um lado familiar, uma mãe preocupada com a educação dos filhos e, no fundo, sentir isso tudo foi muito importante para poder depois pensar que personagem era esta. Esta necessidade de conhecer os espaços levou-me também a Londres para, por um lado, conhecer onde estava o Fulham Park, o que era aquele espaço onde Dom Manuel acabou por viver tanto tempo. Ele viveu mais anos em Inglaterra do que em Portugal, no exílio. Não era difícil perceber um pouco o seu cansaço por aquela atmosfera mais cinzenta e chuvosa, até do que eu conheceria das tardes que terá passado no Palácio da Pena em Sintra. Chove um bocadinho mais à volta de Londres do que em Sintra. E conhecer também a Meggs Brothers. Se conhecem a vida de Dom Manuel, saberão certamente que uma entre as suas grandes paixões, eu creio que foi uma forma de ele manter uma ligação muito grande ao país, à língua e à sua necessidade de fazer qualquer coisa pelo seu legado, pela sua identidade e por aquilo que ele representava, foi o ter colecionado, foi ter construído uma das maiores coleções de livros portugueses do século XVI. E para isso encontrou na Meggs Brothers uma livreira, uma empresa livreira inglesa que ainda hoje está no ativo e que lhe forneceu livros atrás de livros, tendo mesmo operacionais a andar um pouco aí pelo mundo dos leilões à procura dos títulos fundamentais para que o rei enriquecesse a sua coleção. Não foi daqui, do dia para a noite, que nos chegou esta ideia de fazer uma coleção. Ele queria, de certa forma, dar outra justiça àquilo que ele pensava, da forma como o outro rei, Dom Manuel, o primeiro, tinha sido retratado pela história. E para tentar construir uma história de Dom Manuel I, nada como ir às fontes. E de resto estamos outra vez a falar do nosso trabalho como jornalistas. E as fontes estavam no século XVI, daí ele ter começado a colecionar livros do século XVI. Aos poucos a coleção tornou-se mais volumosa e importante e significativa em si do que a eventualidade de, a partir dela, se construir uma história sobre Dom Manuel. E de resto, Dom Manuel II escreveu sim livros, mas sobre a sua própria biblioteca. E então, estar na Meggs Brothers, onde de resto está à venda um livro sobre a história do relacionamento de Dom Manuel II com os livreiros, foi um marco importante e acabei de escrever o livro em março do ano passado, em Londres, depois de fazer essa visita. Conhecida que está a figura do rei, os seus passos, foi depois preciso encontrar uma trama. Eu confesso que não tinha vontade nenhuma de fazer aquilo que muitas vezes nós vemos em algum romance histórico, que é romancear uma vida, romancear uma biografia, achar que o rei acordou naquele dia, bocejou e pediu uma torrada. Não, era isso que eu queria fazer, de modo algum. Tenho a figura de Dom Manuel quando a trato, além de o fazer com todo o respeito, e por acaso até o ponho a comer torradas a dada altura, mas tentei que houvesse sempre uma relação muito próxima com o rigor histórico dos factos. A ficção teria de acontecer, não com ele, mas à sua volta. E daí, e já que somos jornalistas,
e já que esta era uma primeira experiência de ficção, eu resolvi imaginar um jornalista. Um jornalista que vai ter com Dom Manuel, em 1932, no verão, para, de uma série de entrevistas, procurar construir um retrato, fazer, eventualmente, uma biografia. Ora, nem ele, nem Dom Manuel imaginavam que o fim de vida do rei estava tão próximo, e o jornalista, uma vez morto o rei e não terminado o conjunto de entrevistas, acha, como manda a ética jornalística, que o trabalho não está feito. E mesmo que de Lisboa alguém peça textos, ele diz que não está feito. E resolve pegar, então, em todo o trabalho que ele tinha feito de investigação, e até nas entrevistas já transcritas, e deixá-los no quartinho onde estava, na casa de uma muito simpática senhora inglesa, dizendo-lhe: deito tudo fora, que eu me vou embora. Pois ela era daquelas senhoras muito simpáticas que acham que este senhor, tão agradável que aqui esteve, e que nos contou até ao chá a vida do rei e da rainha, se calhar ele volta cá um dia, eu vou guardar, mas é esta mala no sótão, e ele vai ter uma grande surpresa, pois ela guarda a mala no sótão, ele nunca mais regressa, e essa parte eu já não conto. Mas, 80 anos depois, há um rapazito português que lá vai ter. E é um rapazito português que quis que tivesse um pouco marcas da nossa atualidade. É um rapaz português que, apesar de ter concluído aqui os estudos, encontrou trabalho em Londres. Trabalho em cinema, porque aqui não se estavam a fazer filmes, ainda hoje estão a fazer muito poucos, depois desta crise que atacou muito a indústria cinematográfica portuguesa. E ele vai parar à mesma casa, onde a senhoria agora é a filha da outra senhora, e que vendo ali assim um rapaz que fala português, e já que ele precisa de histórias, porque faz cinema, põe-lhe uma mala à frente das mãos, ele abre a mala e descobre, através daqueles papéis, a figura de Dom Manuel II, porque, de certa forma, eu acho que é daquelas figuras da nossa história de quem quase todos os portugueses conhecem o nome, mas do qual a maioria de nós não sabe nada, a não ser que foi o último. Morreu-lhe o pai e o irmão à frente, e se andarmos aí pela rua, não a fazer aqueles vox populi que as televisões gostam de fazer, em que as pessoas à partida já sabem que não vão dizer nada. Mas mesmo falando com pessoas que sabem alguma coisa, o conhecimento médio do português sobre a figura de Dom Manuel II é muito reduzido. E por isso aquele miúdo, em Londres, em 2016, o que estava naquela mala era uma verdadeira viagem de descoberta. Ele aí, já que faz cinema, não só enceta esse percurso de descoberta, mas também o que é que eu vou fazer com isto. E depois aí, nada como ler um livro para descobrir o que é que ele faz com aquilo. Não conto mais. Pronto, então iniciamos agora um pequeno período de debate com a assistência. Peço que quem queira colocar questões aos nossos convidados que indiquem o nome e que ponha a questão. José Manuel Castro. João Matos e Silva. Mais alguém? Ena, que bom. Sabe que eu estou habituado a ir a tantos encontros com plateias e na hora das perguntas toda a gente tem mensagens. Mais alguém quer se inscrever? Bom, depois haverá uma segunda. José Manuel. Primeiro, eu estou aqui para o nosso amigo Pedro. Da compilação de factos constantes desse livro, resulta ou não que a vitória de 5 de outubro ou 4 de outubro, como quiser chamar, foi meramente acidental e muito provocada, talvez involuntariamente, pelo tal cessar-fogo promovido pelo embaixador alemão, ou cônsul alemão. Portanto, digamos que foi um golpe de sorte, simples golpe de sorte, ou, se pelo contrário, estaria já mesmo no terreno pacificada a situação e, portanto, decisiva para o lado republicano. Primeira situação. Segunda situação, e essa ainda é mais o que é que quis dizer Afonso Costa? Só para Afonso Costa que disse que não se preocupe, que nós devemos chegar à República por telegrama. O que é que isso quer dizer? São duas questões diferentes. À primeira posso responder com objetividade.
à segunda com menos. De facto, os militares estão todos em Lisboa, estamos a falar em Lisboa, estão praticamente todos comprometidos com o movimento republicano. Mesmo as forças que aparentemente saem para defender a monarquia, os próprios comandantes deviam ter saído para quando há o levantamento republicano. Os carbonários que vão bater algumas das portas dos quartéis, porque está combinado que devem sair, e que ficam espantados por não terem saído as tropas desses quartéis, os próprios comandantes estão coniventes com as tropas. Há uma coluna extraordinária que sai do Palácio de Queluz, comandada pelo general Carvalhal, que vai ali para a zona de Benfica e fica ali durante a tarde inteira, parado, enquanto o Paiva Conceiro está a tentar bombardear a rotunda. As tropas que o apoiam quando ele começa a bombardear fogem e, portanto, a situação militar é caótica. Portanto, tirando o Paiva Conceiro, o Vanzeler, o EMPIS, meia dúzia de oficiais, tudo o resto está comprometido com a República. O poder de fogo, a certa altura, com a artilharia que está, aquilo que é hoje a Rua da Artilharia 1, que está na rotunda e que está nos barcos do Tejo, é esmagador. E, portanto, do ponto de vista militar, a situação é favorável à República. Depois, do ponto de vista havia um plano para o caso de haver um golpe destes. Os monárquicos não têm um único posto de comando unificado. No dia 3, quando há o jantar em Belém, oferecido ao presidente eleito do Brasil, Emerson Fonseca, antes do jantar, sabe-se que vai haver o golpe. Alguns dos responsáveis continuam a ir ao jantar. Por exemplo, o comandante da guarda, tudo que vem a ser a guarda municipal, que é uma das forças, essa sim, que tem uma intervenção a favor do rei, sai, outros ficam. Há um posto de comando em casa do primeiro-ministro, há outro aqui no Palácio da Independência, que é onde está o comando da região militar de Lisboa, há outro, o rei, enquanto está no Palácio de Queluz, há uma série de forças que estão ali inutilizadas para defender o rei. O rei acaba por sair exatamente por aquela escada de que o Nuno falava, para ir para Mafra, não é? E, portanto, tudo isto é uma enorme organização. E quando os marinheiros, na madrugada do dia 5,
anunciam que vão desembarcar e o comandante da região diz aos comandantes, penso que é caçadores 5 e 32, que devem reagir. Eles, a resposta que têm é: os meus soldados não dizem que não disparam. Portanto, do ponto de vista militar, a situação é esta. Do ponto de vista, não sei se é o Afonso Costa que diz, mas é aquilo que se passa e há um outro aspecto que é preciso, é que o país, Portugal não é um país único. Penso que é o Jorge Dias que explica isso bem. Nós temos esta coisa de que somos um país sem nenhum problema e tal, nós somos um país dividido pelo Rio Mondego, em que há uma realidade para cima de Coimbra, para o resto de Coimbra, em tudo. Em relação à religiosidade, à posse da terra, àquilo que é o horizonte de ficar e o horizonte de partir, à distribuição, mesmo ainda hoje, à distribuição do voto político, que é completa, são em 2 países. Fazemos sempre de conta que não, então ainda bem, porque senão tínhamos aí um problema grave. Mas o Dom Carlos, por exemplo, uma vez numa das suas viagens de barco, no iate de Dona Amélia, quando viu um barco de pescadores, perguntou: são portugueses? E eles disseram: não, somos da Póvoa de Varzim. Esta coisa da identidade nacional não existe. É uma coisa que nós inventamos nas coisas. Portanto, Lisboa é uma coisa, o resto de Portugal é outra, portanto eu não lhe posso dizer o que se passa sobre o resto de Portugal. Sei que as elites, enquanto as elites de Lisboa eram republicanas, como se vê pelas eleições municipais, as do Porto e as de Coimbra não se viam. Mas agora o resto do país era nada. De tal forma que o pobre do rei ainda mal tinha posto o pé no barco, não é? Já a Câmara de Mafra tinha hasteado a bandeira republicana, não é? Portanto, mas a gente era completamente monárquica, portanto, já tinha hasteado a bandeira. Aquilo, portanto, essa coisa de... agora, o povo de Lisboa é que fez ganhar a Revolução de 1383-85, fez ganhar a Revolução de 5 de Outubro e fez ganhar a Revolução de 25 de Abril de 1974. Ou seja, o povo que veio para a rua, nesses momentos, foi decisivo. Porque se não tivesse vindo, pois, se calhar o Machado de Santos, quando desce a avenida, não pode dizer: este povo está aqui todo a clamar a República. Da mesma forma que o Salgueiro Maia, o Marcelo Caetano, não vê o povo no campo. Da mesma forma que o Dom João, o mestre Davis, não pode dizer que não foi ele que... Portanto, essa coisa, obviamente que chegou de telégrafo, porque na altura ainda não havia telemóveis, nem havia as televisões, chegou de telégrafo ao resto do país. Mas para o resto do país, ser monarquia, república, protetorado, era igual. Aquilo que eu costumo dizer, por exemplo, em relação, isto às vezes custa muito aos meus amigos, por exemplo, a independência das escolares. Se as pessoas têm fome, não lhes interessa se são independentes ou dependentes. Primeiro têm fome. Portanto, essa questão é uma questão. Não sei se eu disse que a primeira questão que lhe respondia de forma objetiva. A segunda. Tenho dúvidas sobre... A segunda. Foi o Cabral confissão que é uma relação lisboeta. Não, isso aí não tem. Pode ter sido nacional, mas eu, quer dizer, à volta de Lisboa também, quer dizer, à volta de Lisboa, Seixal e tal, aquilo da grande Lisboa é uma revolução republicana.
No resto do país eu não tenho provas nem para dizer que sim, nem para dizer que não. Bom, João Mátio Silva. Eu também era para Fernando Madeira perguntar-lhe. Eu sou o republicano do serviço. É normal, são umas coisas normais a saber, as opiniões. Portanto, eu queria lhe perguntar, era o seguinte, disse aí a determinada altura que muitas construções não têm como base, de facto, o rigor histórico e que muito foi inventado pela historiografia do Estado Novo. Especificamente, há alguma coisa que Por exemplo, dou-lhe dois exemplos. São as finanças públicas. Que, por exemplo, na história do Rui Ramos, que é uma história que no atual eu tenho profundas discordâncias, já está claro que a Primeira República deixou as finanças públicas num estado calamitoso. Ora, isso factualmente não é verdade. Nós sabemos, inclusivamente, que o Salazar, quando escrevia ainda num jornal imparcial, criticava feio e forte o sinal de cortes disto das finanças. Portanto, a questão das finanças é uma falsidade, como se sabe. Aliás, um dos raros anos em que Portugal teve superávit foi em 1915, que é um dos raros anos que nós tivemos superávit. Além disso, temos, por exemplo, um problema que é o do aumento dos preços durante a Primeira Guerra Mundial. Sei lá, se compararmos o preço do carvão em 1914 com 1919, terá aumentado mais do que o petróleo aumentou nos últimos anos. E, portanto, isto, apesar disso, em 1925 as contas estão controladas. Portanto, é uma falsidade. A outra é a questão anticlerical. É muito curioso que o Papa Bento XVI, no ano das comemorações de centenário da República, tenha visitado Portugal e ainda no avião tenha prestado uma declaração dizendo que a Santa Sé e o Estado português não têm nem nunca tiveram uma questão religiosa. É curioso, eu andei à procura de um livro que na altura consultei o provincial da Companhia dos Jesuítas, Gonzaga Cabral, pediu a todos os jesuítas que tinham saído do país para fazerem, para relatarem o que tinham visto. E há um deles que escreve aqui. O que ele diz do Teixeira de Sousa e daquilo que como eles eram tratados desde 1900, quer dizer, não abona nada em favor daquilo. Havia uma questão anticlerical em Portugal que é anterior a isso. Nesse relatório, por exemplo, descobre-se que terão morrido nesse período 3 jesuítas. Um deles era um velhinho de 80 anos que morreu de barco quando ia para Portugal. Eles estariam melhor quando estavam presos do que quando estavam cá fora, porque aí sim eram maltratados pela população. Agora, digo-lhe assim, se nós que estamos aqui, por qualquer motivo, fôssemos presos, é óbvio que nos queixaríamos do sítio da
do sítio onde íamos dormir, e da comida que íamos comer amanhã, e por aí fora. Também é verdade que o Afonso Costa tentou tudo para conseguir conseguir obter declarações, nem que fosse uma, no sentido de que alguém se declarasse convertido. E depois há uma outra questão. A lei da separação da Igreja e do Estado, que é de 1911, tem aspectos que são, obviamente, para os católicos, completamente absurdos. Não é? Dizer, os padres não poderem andar com batidas na rua, não haver procissões. Mas, em 1917, quando o Sidónio Pais só ao poder, antes do período em que ele assume como presidente rei e se torna ditador, não é? E é apoiado pelos jornalistas de Camais, tem 3 livros. Um deles é o... que revoga tudo isso em 1917. Portanto, toda esta questão anticlerical, que o Estado Novo depois exacerbou, não existe. Aliás, em 1916, a Águia, que é a revista da Renascença, o Raul Proença tem um texto favorável à entrada de Portugal na guerra, em que escreve isso, deem aos católicos o que é dos católicos e eles deixarão de ser monárquicos. Porque, agora, estes 2 factos, por exemplo, são factos que eu gostava que os meus amigos monárquicos não usassem a sua propaganda, porque, factualmente, não correspondem à realidade. Muito obrigado, mas eu pensei que se estava a referir a factos do fim da monarquia e da historiografia do Estado Novo em relação a isso e não em relação à Primeira República. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado, gostei de ter ouvido. É sobretudo, assim como, por exemplo, nós sabemos que um dos heróis do Estado Novo é o Gomes da Costa. Ora, o Gomes da Costa esteve 40 dias no poder e foi afastado. E foi afastado violentamente. As revoluções comem sempre os seus filhos. Mas, a seguir, tornou-se o símbolo da Revolução. Luís Barata. A minha questão é tanto para o Fernando Mandaíl como para o Nuno Pinho. Finalmente, E não se prende diretamente com as obras, que realmente vale muito a pena ler e divulgar, mas tem mais a ver com a vossa condição comum de jornalistas. E esta questão surgiu-me a propósito daquilo que o Fernando Mandaíl disse há pouco e tinha ficado na memória as palavras do Barril às Ruas. E a minha questão é esta, é que precisamente nós monárquicos, e aqui nesta sala estão muitas pessoas que já foram ou são dirigentes de movimentos monárquicos, nós temos uma grande dificuldade em chegar às vossas redações. Quer dizer, mesmo quando a Lusa faz a divulgação dos nossos eventos, mesmo quando alguns média mandam repórteres a certos eventos, porque acham que vale a pena enviar um repórter, fazer uma gravação, fazer uma entrevista, aquilo que acontece é que depois nada passa. E às vezes o João Távora, por exemplo, ou outras pessoas nesta sala, ainda perguntam, então mas vocês não passaram, foram lá, não divulgaram? E a resposta dos vossos colegas júniores, os jovens repórteres, critérios editoriais. Essa sagrada expressão dos critérios editoriais. Portanto, e nós ficamos a saber, quer dizer, por mais interessante que o evento possa ser, por exemplo, com o Fernando Mandaíl e por um Miguel Pinho hoje aqui presentes, e os critérios editoriais não deixam passar nada. Sem que isto seja a resposta, eu costumo ser vítima do contrário. Lá estás tu a falar dos reis e dos palácios.
Exato, mas muito bem. Mas então, eu aí deixo para vós essa questão. Mas realmente, então, o que é que aconselho em termos de tentar ultrapassar essa barreira dos critérios editoriais? Eu vou Responde por teu lado da experiência e posso responder depois. Vou dizer uma coisa. Eu hoje assumo-me como um ex-jornalista, como um inútil social. Mas eu defendo uma coisa que são critérios. Deve haver critérios. O problema são as pessoas que depois não cumprem os critérios. Eu defendo os critérios e mesmo que o critério seja contra mim, eu continuo a aceitar o critério. Dou-lhe um exemplo. Uma das coisas que eu nunca fiz, eu no jornalismo, ao contrário de como eu trabalhei muitos anos em Coimbra e muitos anos no Porto, eu escrevi sobre todas as matérias. Não há nenhuma matéria, desde karatê até desfiles de moda, que eu não tenha escrito. Eu escrevi sobre tudo o que é possível imaginar num jornal. Tudo. E, portanto, uma das coisas que eu queria fazer, nunca tinha feito, voltas a Portugal em bicicleta, e isso, tudo, era uma campanha eleitoral. E cheguei aqui a Lisboa e disse na altura ao editor, bem, eu queria fazer uma campanha eleitoral. E ele disse-me, sabes, nós aqui vamos passar a ter, o jornalista que fizer a campanha, vai passar a cobrir esse partido. Aquilo que é a realidade desse partido. E, portanto, isto era um critério que me prejudicava a mim. Mas como era um critério que eu achei válido, eu nunca fiz uma campanha eleitoral. Portanto, deve haver critérios. Aqui ainda não havia, ainda no tempo do Telex, não se sonhava o tempo do Telex. Se um jornal publicasse todas as notícias que os Telex das agências noticiavam num dia, o jornal tinha o tamanho de uma lista telefónica. Lembra-se das listas telefónicas? Tamanho de uma lista. Portanto, para isto não suceder, tem de haver critério. Os critérios são critérios. E é assim. Imaginemos um PPM. Mas não o PPM, que é um partido. O PPM tem uma iniciativa. E nós vamos dar 20 linhas à iniciativa do PPM. É uma iniciativa. Tem muitos monarcas. 20 linhas. Mas o MRPP, esse dia tem uma iniciativa. Como o MRPP tem 4 vezes mais votos que o PPM, temos de dar 80 linhas à iniciativa do MRPP. Isto é preciso ter um critério. Se os monárquicos, que já no tempo do Dom Manuel, do Pacto de Dover, desde aí não se entendem, desde aí não se entendem. Depois, no Estado Novo, vamos contar as divisões e tal, não é? Se até tiver um presidente, há pouco tempo, uma vez, liguei para o Pinhatelli, a dizer, a perguntar assim, desculpa, o Partido Monárquico tem um presidente, isto é só uma graça, até tiver um presidente que não reconhece o Dom Duarte como legítimo herdeiro à coroa, apesar de tudo, os monárquicos têm muito espaço, mesmo com os critérios. Por exemplo, eu estava no Diário de Notícias e escrevi um obituário com muitas linhas para o que existia,
quando morreu, uma figura que eu achei que merecia destaque, porque eu admirava, apesar de nunca ter estado com ela, que era o João Camossa. Portanto, está a ver que os critérios têm de haver critério. Hoje, eu não sei se os jornais têm critério, mas pronto. Agora, uma sessão destas, no meu critério, em qualquer jornal do mundo, não merece uma palavra. E eu estou aqui, portanto, está a ver. Não merece. Não merece. Bom, critérios tem de haver, os critérios são definidos pelas direções e aplicados pelas FIAs nos jornais. Eu pertenci Atenção, uma coisa que eu, ao contrário do Nuno, eu nunca fui sequer editor de alguma coisa. Nem editor, nunca fui editor de nada. Sempre tive uma tendência para ser mandão. É verdade. Falando a brincar, mas falando a sério. Os jornais definem as suas linhas e o mesmo jornal, consoante o diretor que lá está, pode ser algo radicalmente oposto daquilo que era quando outro diretor lá estava. E tanto eu como o Fernando passámos por isso no mesmo jornal onde trabalhámos durante muitos anos. Tivemos lá grandes diretores e tivemos diretores, que eu prefiro não caracterizar. Agora, eu nunca trabalhei na área da política, onde algum deste tipo de noticiário tem peso. Toda a minha vida profissional no jornalismo fez-se na área da cultura. E aí, assim, os critérios do número de eleitores não se deve aplicar, porque muitas vezes há fenómenos que são marginais e que merecem tanta importância quanto os mainstream, se não, a meu ver, às vezes até mais. Por isso que eu, a meu ver, achava que uma ação como esta teria sentido. Mas pronto, é bom disputar. Mas se eu não estivesse cá, se eu estivesse cá, não teria. É por isso que surgem, e às vezes depois se diz que são levados ao colo da comunicação social, mas algumas, como sucedeu com o PRD, como sucedeu com o Bloco de Esquerda, como sucedeu com o Podemos em Espanha, os cidadãos. Há, obviamente, algumas coisas que eu dei este exemplo dos militantes como houve algumas iniciativas monárquicas que têm, por exemplo, normalmente no 5 de outubro, quando os monárquicos fazem ou faziam uma romagem ao túmulo de Dom Afonso Henriques em Coimbra, isso normalmente era algo que era assinalado porque demonstrava que havia uma diferença. É assim, isso merece ser noticiado. Mas pronto, portanto, isto para dizer que o meu problema nem é quando mudou o diretor, é quando, na mesma secção, no mesmo mês, o critério não muda. Eu sempre defendi que temos de ter um critério sempre. Aí concordo. Eu não estava, quer dizer, evidente que não estava, quer dizer, não é qualquer sessão que a Real Associação de Lisboa organiza, mas eu estava a pensar num caso muito concreto, que nós enchemos o Palácio da Independência, o Fernando Madrid falou ali ao Rossio, uma sessão muito concreta, enchemos o Palácio da Independência, pessoas de pé, uma equipa da Rádio Comercial que entrevistou, não sei se entrevistou o João Távora também, ou o Luís Lavandio na altura, portanto, houve filmagem, e depois a única coisa que passou nos média de tudo isso foi o Sr. Dom Duarte ir ver a ginginha lá no Rossio. Tudo o resto, nada passou. São também critérios, infelizmente, e não são os melhores. A única coisa por esses que critérios passa muita da imprensa atual. Mas deixa-me contextualizar isto. Eu sou moderador, mas não resisto também. Isto tem pouco a ver com a minha profissão. Há de facto uma dificuldade da agenda dos monárquicos. A lógica da política, da democracia representativa como nós temos, está nos partidos. E os monárquicos, quer se queira, quer não, estão espalhados por todos os partidos. Isso é uma dificuldade. Até há pouco tempo, as questões da monarquia estavam ligadas à secção de sociedade ou social das redações e mesmo da Lusa. Nós, de facto, somos vítimas, se pode dizer, destas circunstâncias, desta dificuldade da agenda,
de agendamento. Este caso que o Luís está a falar é um caso paradigmático, porque estavam lá as televisões com recursos. Foi em 2012, em pleno pico da intervenção da Troika, em que o Sr. João Duarte fez um discurso com enorme conteúdo político e que de facto, com todos os recursos expendidos, extraordinário, estavam 3 televisões, estava a Lusa, estava a SIC e estava a TVI. E ao fim do dia não se passou nada. Porquê? Houve um encontro de uma facção do Bloco de Esquerda com o Daniel Oliveira e tudo mais, provavelmente houve uma coisa e tudo foi lá. Eu quero dizer uma coisa, eu tenho plena consciência que existe de facto um parti-pris que nós temos que... Diz-me o boicote? Um boicote que nós... Um boicote, porque é orgânico, não é uma teoria da conspiração, é orgânico. Que nós temos que... Por exemplo, dizem os jornalistas, a questão do regime não está na agenda. E eu digo, às vezes está. Quando um Presidente da República é eleito com os votos de 20% da população, quando há determinados acontecimentos em que nós, os monárquicos, nos manifestamos por esses factos, através dos nossos meios, um jornalista que fosse independente, provavelmente, mas haverá outra forma haverá alternativas a este problema que é posto mediante esta realidade. Eu penso que há pequenas situações em que nós temos, de facto, teoricamente, oportunidades de agenda. Mas, de facto, quer dizer, o argumento do outro lado é não, essa questão. Eu estive há pouco tempo com o Nuno Severo Teixeira, com o professor Nuno Severo Teixeira, em que o argumento dele é o assunto não está na agenda. E isso é ótimo para os republicanos argumentar isto. Isto fecha tudo. É um assunto que não está na agenda. Não se preocuparem que em todos os partidos existem uma grossa, em termos militantes, existe cerca de 25% de monárquicos em Portugal. Isto não é qualquer fantasia. Nós somos organicamente existentes. Agora, de facto, não podemos funcionar na lógica dos partidos. Porque senão a nossa própria causa de uma cheia de Estado independente estava completamente comprometida. Eu peço desculpa ter vindo aqui. Só acrescentar, se me permite, é que penso que um dos problemas é considerarem que só os partidos representam a democracia. Exatamente. E, portanto, põe o PPM, que é um partido de monárquicos, mas não é o partido dos monárquicos, Muito bem. com uma porcentagem muito pequena, exatamente porque os monárquicos estão espalhados pelos outros partidos, e esse é o critério. O critério é o PPM, e se o PPM não tus nem mus, os monárquicos não existem. E depois, quando chega à altura das eleições, não existem mesmo. São 0, não sei quantos por cento. No entanto, eu vou dizer 2 ou 3 coisas. Eu, enquanto jornalista, terei entrevistado pelo menos 2 vezes Tom Duarte. Uma delas, relativamente, ainda estava no Diário de Notícias, porque ele teve direito àquilo que na altura era a entrevista da última página sobre qualidade. Eu até estive na cerimónia do infante Dom Afonso, como é que se chamava? Quando ele fez 18 anos. A maioridade. Não, ele não tinha 18 anos. Não. No Santuário da Lapa, se calhar. Não. Deve ter sido mais antes. Ele fazia 10 anos, penso eu. Que foi uma coisa em Oeiras, que eu a certa altura depois queria um táxi e não havia táxi para chegar ao Lisboa, foi um. Portanto, agora, eu sei que o Francisco Sousa Tavares era monárquico, e que há vários monárquicos.
Mas também sei que, de facto, não há percepção na sociedade de que a questão do regime esteja em causa. Isto são percepções. Também sei que o jornalismo é de modas. Neste momento, não sei, eu só falo do jornalismo até há 3 anos atrás. Depois deste falar, estou a falar do jornalismo até há 3 anos atrás. O que se passa daí para a frente já não sei, não falo. Não mudou. Portanto, eu penso que infelizmente caiu. Mas isso não quero falar. Agora, toda a gente se queixa de que tem dificuldade de agendar. Portanto, aquilo que se passa é que, se calhar, o jornal, se lerem, por exemplo, o jornal diário que tem, que mais vende em Portugal, o Partido Comunista, por exemplo, quantas linhas tem por mês? E, portanto, estamos a falar, e as que têm, sobre o que são. Por exemplo, quantas linhas há sobre um pensamento alternativo àquilo que é o pensamento económico dominante da linha editorial do jornal. Por exemplo, o semanário que hoje sai, se agarrarem no suplemento de economia, eu pergunto quantas linhas há de um pensamento que seja diferente daquele que é dominante daquela linha editorial, daquele suplemento que já foi um jornal do melhor que existia no mundo. Não é? E, portanto, não quero entrar por aqui porque este é um mundo que me incomoda um bocado. Portanto, eu prefiro que digam mal da República. Desculpa, só José Mel, que só descontextualizado, não é? Porque senão não pode estar... Não, mas se tem a ver com isto... Tem. Objetivamente, os critérios. Existia e ainda existe um grupúsculo chamado LIVRE. Estão aqui umas 50 pessoas para o LIVRE, isto seria um comício. O LIVRE, esse partidozinho que tem as suas dívidas. E eu lembro, quando estavam a levar ao colo o LIVRE aparecia em quase todos os telejornais. Às vezes só com a mesa e tem 3 ou 4 pessoas aqui à frente. Deram em jornais, não é? Portanto, o critério é usado nesse caso. Primeira questão. Sim, é verdade. Exatamente porque houve a percepção errada. Porque na altura, se lembra, se previa que o Bloco de Esquerda iria desaparecer nessas eleições, não é? Que o LIVRE iria ser um fenómeno gigantesco, o Bloco ia desaparecer e, portanto, houve uma percepção errada. Para termos uma noção, quando o PRD surgiu, o semanário, eu estou aqui, há pessoas aqui que ainda se lembram do semanário. Eu trabalhei no semanário. O semanário. Jornalista no semanário. O semanário, fazendo uma coisa, dizendo que não era uma sondagem, mas um estudo feito assim e tal, para dizer que não era, trazia, no sábado antes das eleições, um número que o PRD podia ter entre 8% e 10%. Então, eu, quando li aquilo, lia muito jornal na altura, disse isto, 8% a 10%. Pois, tive quanto? 18%, não é? Nem a percepção, portanto, quer dizer, há percepções também rápidas, não é? Mas, agora, também pergunto assim, e depois das eleições, o LIVRE teve que ir?
Mas foi levar para o colo até lá, não é? Nós nunca fomos. Desculpa, mas a seguir o que é que teve? Certo? Teve dívidas para pagar. Bom, Nuno. Eu achei que interessante o que o Fernando Badail disse na sua introdução e de facto tocou num ponto que quem se interessa minimamente por história por vezes não vê suficientemente claro, que é a circunstância de, e agora digo isto em jeito de provocação, de provavelmente, pelo menos de 1908 a 1910, talvez nesse período não se tivesse vivido verdadeiramente monarquia. Porque realmente os consulados, tanto de Ferreira de Umbaral como de Teixeira de Sousa e não sei o quê, nomeadamente no que respeita à questão religiosa, foram governos muitíssimo anticlericais. Muitíssimo anticlericais. E, portanto, quase que pensaria que neste período não foi só a costureira que perdeu a cabeça, foi Portugal que perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça primeiro em 1908, porque decapitaram o rei, e depois, em 1910, ainda sobrava um bocadinho de pescoço e acabaram com isso. E, portanto, talvez a explicação pela anemia que as tropas e um pouco a população em geral fora de Lisboa viveu estes acontecimentos, a meu ver, a explicação resulta do facto de, desde 1908, se achar que o rei já não era, quer dizer, apesar daquelas viagens épicas do Sr. Dom Manuel II a Aveiro, do Porto, etc., que foi recebido apoteoticamente, mas de facto tudo aquilo se esfuma num instante. Sobre, também, apesar de tudo, antes de 1910, antes do 5 de outubro de 1910 e depois, a questão religiosa, de facto, teve uma expressão de uma humilhação verdadeiramente exuberante no que respeita à experiência republicana, aquilo que fizeram ao Sr. Dom António Barroso, Bispo do Porto, sujeitando um velhinho que tinha sido missionário em África, aquilo a que o submeteram, fazendo passar pela rua, sendo cuspido pela população, a escarrarem, quer dizer, uma coisa absolutamente... E foi feita, foi um terrorismo de Estado, quer dizer, foi tudo organizado para que assim fosse. E, portanto, não podia ser de outra maneira, portanto, aquilo foi feito assim. Pronto, e, portanto, eu agradeço-lhe ter tocado nesse ponto, porque realmente me ajuda a elaborar nesta ideia que realmente nós, os monárquicos, se quisermos ser verdadeiramente genuínos na defesa do nosso monarquismo, se calhar devemos olhar para o 4, para o 3 de outubro de 1910 com outros olhos. E provavelmente não é isso que nós queremos recuperar, é outra coisa. É outra coisa que nós queremos recuperar. E perguntava-lhe, Fernando, se, a propósito da pergunta que o José Manuel de Castro fez, o papel do diplomata alemão nisto, que é curioso, porque eu li há uns tempos um livro sobre história diplomática. O professor Soares Martínez tem a história diplomática e depois tem um sobre as relações internacionais na Primeira República, e ele não se limita a falar no diplomata alemão. Diz quem ele é, quando é que ele chega a Portugal, onde é que ele vem e quando é que ele parte de Portugal. E se não é de propósito que ele veio aqui sabendo ao que vinha e que depois de feito se foi embora, é um acaso extraordinário. Mas ele teve cá muitíssimo pouco tempo, vinha de revoluções idênticas, onde também confusões deste género ocorreram, e implantada a República,
2 ou 3 semanas depois partiu. Isto é House of Cards. Foi-se embora. Isto está escrito pelo professor Soares Martínez em nota de rodapé, com documentos que estão identificados e que ele consultou nos arquivos cá e na Alemanha. Valia a pena, se tem essa curiosidade, tentar ver se realmente isto, o que é que aconteceu depois da Primeira Guerra. Como é que os alemães olhavam para Portugal para Portugal, para as colónias portuguesas, não é para Portugal, para as colónias. Valia a pena. Era um encarregado de negócios da Embaixada Alemã. Como? Era um encarregado de Encarregado de negócios negócios. da Embaixada Alemã. Exatamente. Eu vou, aos seus 2 primeiros pontos, vou deixar 2 notas de preocupação depois para a primeira é essa. Antes de 1908, havia um senhor que consta que deveria ter sido do humor, chamado João Branco, que não era, obviamente, aquilo que hoje chamamos de um primeiro-ministro que nós gostássemos de ter hoje. Depois, essa humilhação é verdadeira. Mas devo lembrar que o Marquês de Pombal não era a República. Mas os republicanos gostavam muito dele. Mas não era republicano. E, portanto, a questão... eu não conheço, confesso, a biografia desse diplomata. Mas a intervenção dele, por aquilo que toda a gente, todos os relatos se falam, é que ele está, obviamente, preocupado, não é, com os cidadãos e os bens dos cidadãos. Estamos a falar de bombardeamentos que estão a atingir o Palace, o Avenida Palace, não é? Onde as pessoas estavam lá a almoçar ou a jantar, não é? E vão para debaixo da mesa, não é? Lá, uma das casas que é incendiada na Avenida da Liberdade é de um francês. Estamos a falar dos bens, portanto, os cidadãos estrangeiros estão ali, portanto, podem estar a correr risco, não é? Portanto, ele consegue negociar uma trégua, não é? Para fazer isto. Quer dizer, aquilo que à partida hoje qualquer diplomata num cenário de guerra tenta fazer, não é? Que é, vamos aqui arranjar uma meia hora, hoje são 6 horas, 12 horas, não é? Para ou entrar um comboio. Mas ele não era o único diplomata em Lisboa. Não, mas... E foi o único que fez. Sim, mas depois, quanto às questões da Alemanha e das nossas colónias, não é? É uma questão que começa muito antes, não é? E, aliás, o que é curioso é que a questão que se coloca é que o único verdadeiro e brilhoso defensor da monarquia nessa altura chamava-se Paiva Conceiro, que depois faz 2 tentativas ainda de restaurar a monarquia. Curiosamente, com o afastamento declarado de certa e determinada figura que consta de um livro que está do outro lado da mesa, não é? E que em 1937, 38 está a conspirar com os republicanos contra o Salazar, porque se convence que o Salazar quer entregar Angola à Alemanha, e ele mesmo dirá: quem é que diria que eu ainda haveria de estar
metido com os republicanos, só este indivíduo é que me havia de me pôr aqui com os republicanos, porque ele se convenceu que, na altura, Salazar iria entregar. Agora, os ingleses, os franceses e, sobretudo, os alemães a quererem Angola e Moçambique, aliás, nós quando declaramos formalmente guerra à Alemanha em 1916, mas nós estamos em guerra com a Alemanha desde 1914 em Angola e Moçambique, não é? Só um bocadinho que eu queria fazer também uma pergunta ao Nuno Belopim, sugerida, que é aflorada pelo Fernando Madail, nesta resposta, que é: estudou a figura do Sr. Dom Manuel II, como é que o Sr. Dom Manuel II viveu as incursões monárquicas, as tentativas de restauração da monarquia em Portugal, e como é que ele viveu as perturbações que existiam em Portugal e como é que ele geriu a saudade portuguesa? Há a maneira de conseguirmos saber isso através da correspondência que ele troca. E logo nessas cartas que ele vai tocando ou com a mãe ou com aqueles que lhe eram mais próximos, há desde cedo uma cautela muito grande, que é de deixar claro que, estando ele exilado no Reino Unido e tendo o Reino Unido relações diplomáticas com Portugal, com o governo republicano, ele não poderia comprometer nunca este triângulo de relações. Pelo que muitas das reuniões que eventualmente até teve para debater questões mais políticas do que empresariais da Casa de Bragança, que ele foi dirigindo, tiveram lugar fora de solo britânico. Ele acompanhou à distância, apadrinhando, ou pelo menos aceitando intervenções, mas nunca sendo um conspirador. Não estou a usar aqui a palavra conspirador como aquele que tece, que urde aquilo que está a ser preparado com vista a derrubar alguém. Mas acompanha à distância, não é de todo o chefe operacional de nenhuma das operações militares, e chega a haver ocasiões em que ele é tomado de surpresa por reuniões que chegaram a decorrer em Paris sem que ele tivesse conhecimento. Há desde o princípio uma manifesta saudade em todas as suas cartas, mas a partir de uma certa altura, e apesar da nostalgia e da melancolia com que ele vive a vida no Reino Unido, uma vontade de deixar o plano político para um espaço mais secundário no seu cotidiano. Não quer dizer que ele tenha desistido alguma vez, creio que ele esteve sempre pronto para responder àquilo que dele poderiam pedir. Ele chega a encetar uma correspondência muito interessante com Salazar. E vale a pena aqui notar que, quando Dom Manuel II morre, Salazar ainda não chegou à presidência do Conselho de Ministros. Eu creio que teria acontecido um entendimento entre os dois para um eventual regresso da família real a Portugal. É uma crença. Mas é uma crença que tem a ver com a forma como os dois se respeitavam mutuamente, e as cartas mostram disso alguns exemplos, e daí uma certa ficção que há no final do meu livro, e que é um exercício de realidade alternativa, de história alternativa, que é um dos passos da literatura de ficção científica, e que aqui está metido dentro de um romance histórico, porque não? É o imaginar do que teria acontecido a Dom Manuel se não tivesse morrido. Eu creio que, se não para uma cedência do poder, mas pelo menos uma convivência e uma vida tranquila em Portugal teria acontecido. Não acredito, eu não sou historiador, sou jornalista, estudei durante 2 anos a vida de Dom Manuel, e quem sou eu para emitir aqui uma opinião enquanto alguém que passou 30, 40 anos da sua vida a ler documentos, a estudar livros, para poder emitir um parecer com a solidez que distingue o que é o historiador do jornalista e do escritor. Mas as minhas leituras deram-me a entender que ele é um espectador próximo, porque tem a ver com ele, mas por vezes até crítico, porque há em algumas ocasiões formas de pensar o que poderia ser o regresso da monarquia a Portugal que chegariam a ter de exigir uma consulta pública a eleitores sobre o modelo a ser tomado, quem será o rei, quem não será o rei.
Ou seja, ele de todo está próximo do centro das decisões. Ele tem questões sobre os modelos a ser adotados, as movimentações a serem feitas. Naturalmente, é um espectador que está na linha da frente das atenções, porque se a coroa regressasse ao poder em Portugal, seria certamente ele a tomar conta dos destinos do reino. Não sei se respondi à questão. Sim, sim. Mas tenho de o fazer pela cautela de quem, desde logo, diz: não sou historiador para poder emitir um parecer com a solidez que um historiador certamente seria capaz de fazer. O seu nome, lembra-me do seu nome? Meu nome é Henrique Coutinho Gouveia. Henrique Coutinho Gouveia, queria fazer uma questão. Sim. E se calhar fechávamos É o seguinte, quer dizer, eu acho que fiquei impressionado e muito agradado com toda uma resenha factual que aqui foi feita. Acho que esse conhecimento dos factos é indispensável para, digamos, ver os acontecimentos de outra maneira. Mas, no fundo, embora as minhas habilitações no domínio da história sejam escassas, se calhar eu, no domínio da história, só podia apresentar o diploma da quarta classe. Mas há uma coisa que é importante, é que me parece que a proclamação da República podia ter sido no 5 de outubro, podia ter sido no 3, podia ter sido um ano ou dois depois, podia ter sido quando foi o 31 de janeiro. Quer dizer, era uma coisa que estava latente. Não havia quem defendesse a monarquia, muito menos defendesse a monarquia pelas armas, que acabaria por ser indispensável. É um pouco como o 25 de Abril. Quer dizer, o 25 de Abril perdeu defensores. Quer dizer, embora no 25 de Abril a realidade seja mais complexa. Porque no 25 de Abril a realidade é uma realidade metropolitana e é uma realidade dos territórios ultramarinos. E os territórios ultramarinos têm um peso, julgo que não tiveram quando foi da questão republicana. E, nesta perspectiva, parece-me que as comparações podem ser frutuosas. Não é? Parece-me que as comparações podem ser frutuosas. Talvez mais frutuosas entre estes dois acontecimentos, 10 e 74, do que até o 26, o 28 de maio, não me parece tão Em relação a um outro ponto que aqui disse, portanto, há aqui talvez uma necessidade de uma maior contextualização, uma visão adotando outros parâmetros. Como digo, não menosprezando de maneira nenhuma o conhecimento das realidades culturais. Em relação ao protagonismo dos monarcas e das suas ideias e dos seus objetivos, eu acho que isso a culpa é inteiramente deles. A culpa é inteiramente deles, quer dizer, há muitíssimo pouco trabalho. Há muitíssimo pouco trabalho feito nesse sentido. Há muitíssima pouca iniciativa. E dou apenas um exemplo da minha área, é que, enquanto em Portugal até já existe o Museu da República, e que tem 100 mil visitantes por ano, não existe o Museu da Monarquia. E a monarquia tem 800 anos e teria imensas possibilidades de trazer, através de um meio que é particularmente adequado para esse efeito, uma série de conhecimentos, uma série de causas, e de as espalhar através do país. Isso, de facto, há uma, perdoa-me, não quero ser demasiado rude, mas há uma manifesta organização. Coisa que, só para acabar, não acontecia num tempo que eu acompanhei muito, em que realmente havia alguns protagonistas muito conhecidos. E esses protagonistas muito conhecidos foram fundamentais. Quer dizer, e uma certa intervenção ao contrário dos acontecimentos, como por exemplo o facto de ter havido uma comissão eleitoral monárquica das eleições, que eu agora já não me lembro, 69, não é? Que o regime, Marcelo Caetano, contrariou fortemente a possibilidade dessa corrente se ter concretizado. Acontecia. Havia pessoas que eram conhecidas. Gonçalo Ribeiro Campos, de grande causa, é conhecido. O Henrique Barracho é conhecido. À sua maneira, o João Camança Salgueiro também é conhecido. Hoje não vejo esses protagonistas. Eu penso que não era uma questão, mas
Eu penso que o Nuno tem uma opinião que eu não concordo. Porque o Salazar, que é uma figura que eu, um perigoso esquerdista, considero que tem um comboio de defeitos, considero que tinha duas extraordinárias qualidades. A primeira era que escrevia um português belíssimo. Nós lemos qualquer texto dele e é fantástico. Escrevia um português magnífico. Mesmo quando nós, às vezes, lemos uma frase que nos parece mal escrita, nós olhamos para aquilo e vimos que é uma construção perfeita para obter um efeito retórico preciso. Dou um exemplo. Aquela expressão mal citada do para Angola rapidamente e em força, que não é assim, é um discurso que tem 4 parágrafos. E esse parágrafo acaba com um é. E nós dizemos isto está errado. Mas lendo aquilo bem, percebemos que aquilo é o efeito retórico exato para ele ter o melhor efeito. E o segundo foi a forma. Como ele sempre soube equilibrar tudo. Ou seja, ele tinha o Bisseia Barreto para dizer que tinha um republicano. Ele, mesmo com os monárquicos, andou sempre a enganar os monárquicos. Ele, quando chega, ele aos próprios católicos, quando ele chega a presidente e o amigo Sergeira lhe escreve uma carta dizendo chegaste aí pela graça de Deus, ele respondeu, não, eu cheguei aqui porque fui nomeado pelo Sr. Presidente da República. Portanto, ele jamais deixaria que o Dom Manuel viesse para Portugal, porque assim ele conseguia que os monárquicos estivessem com a ideia de que quando Carmona morresse pudesse vir ao rei. Depois criou a grande questão com a vinda da Rainha Isabel II, que Marcelo Caetano conta nas suas memórias, que era que criou o Marcelo, que tinha sido monárquico, a dizer espantosamente as pessoas queriam ser convidadas pelos seus títulos, não sabendo que nós já éramos uma república há 47 anos, não é? Mas há um aspecto que é muito importante, que é durante e depois da campanha de Humberto Delgado, ao grupo dos católicos, nomeadamente a carta dos leitores do jornal Novidades, não é? E o grupo dos monárquicos que cindem com o regime. E, por exemplo, em 69, há esse grupo que só concorre em Lisboa, mas o Henrique Barrilar Rubens e o Ribeiro Teles não estão nesse grupo, estão na lista da CEUD. Não, peço desculpa. O Henrique está nesse grupo. O Gonçalo Ribeiro Teles está no grupo, na lista da CEUD. Exatamente. Mas, portanto, estão sempre, e portanto, é por isso também que, quando chega o 25 de Abril, os monárquicos, que no 28 de maio são um dos grupos em que se apoia o movimento, não têm nenhum problema, porque não são comutados com o regime anterior, exatamente graças a essas figuras que eram reconhecidas, obviamente, da oposição. E, por exemplo, no 11 de março, em que há partidos que são extintos, Partido do Progresso, Partido Liberal, eu penso que o PPM, nessa altura, por exemplo, não teve nenhum problema. E, portanto, é um partido que, mesmo sendo monárquico, neste país chegou a fazer parte de governos da República e e teve deputados eleitos, não só numa coligação com o
PSD e o CDS, como depois, com um acordo eleitoral com o PS. E, portanto, parece-me que esse também é um património que os monárquicos têm, é que neste regime, e há uma vantagem que este regime também tem, eu, aliás, apesar de eu critico esta Constituição, porque eu jamais proibiria a existência de um partido fascista. Porque eu acho que, sempre achei que não se deve proibir. Se houvesse partido fascista, teria 0,6% ou 0,4%. Porque eu estou aqui, em primeiro lugar, por causa do gentil convite. Depois, porque eu tenho uma simpatia pelos monárquicos, como sou um bocado anarquista, porque eles têm uma outra ideia de Estado. Não é esta coisa da partilha do poder, não, é uma questão de regime, é uma coisa, portanto, só há, é uma ideia, uma ideia filosófica. Mas eu penso que se teria dado um passo em frente na civilização quando toda a gente no mundo considerasse duas coisas indiscutíveis, que era o direito à vida e a liberdade de expressão. Parece que é uma coisa fácil. Mas quando toda a gente no mundo considerar que a vida de um americano, de um afegão, de um palestiniano, de um israelita, todo é inviolável e que toda a gente tem direito à liberdade de expressão, isto for universalmente aceito, demos um passo gigantesco. Isto ainda hoje não é aceito. Eu fazia só uma chega àquela ideia interessante de haver de facto um Museu da República e não haver um Museu da Monarquia. Desculpa. Os museus, todos os outros museus são da monarquia, quer dizer, Vila Viçosa da monarquia. Ajuda. São diferentes porque, apesar de tudo, um é centrado nas figuras e histórias do regime, os outros são espaços de vida associados a outras etapas de outros regimes. Acho que são coisas diferentes. Agora, a história muitas vezes é contada do ponto de vista dos vencedores, muitas vezes não. Quase sempre é contada do ponto de vista dos vencedores. E uma das coisas que mais prazer me deu fazer no processo de leituras que conduziu este livro foi Gargalhar dos Vencidos, com entrevistas feitas a monárquicos que contam o 5 de outubro visto do outro lado. E é muito interessante verificar alguma desagregação do regime que de facto já ali existia. E preocupante. Eu devo dizer que eu, neste meu livro, a preocupação que eu tive foi tentar colocar uma sociedade inteira a passar numa rua. E, portanto, em qualquer tema encontra sempre republicanos e monárquicos. E a maior parte são, como os portugueses ainda hoje, nem uma coisa neutra. Mas, portanto, há alguns de ambas as partes sensatos, outros de ambas as partes fanáticos, como é costume ainda hoje sendo assim. Bom, meus amigos, já vai um debate, penso que foi muito enriquecedor, mas antes de dar por terminado, queria dar duas notas. Tenho um bocadinho de dificuldade de estar a moderar um tema em que eu tenho uma enorme, uma opinião bastante acérrima e sanguínea, portanto tive que me controlar imenso, espero que tenha sido compreendido alguns dos meus silêncios, mas queria deixar duas notas, uma aqui que eu acho que confidenciei com o Fernando Madail, com o nosso associado, que é o Malcolm, que tive o gosto e a honra de ser convidado a almoçar no Círculo de Queiroz aqui há uns tempos, depois das eleições presidenciais. Eu perguntei, e o que é que o Malcolm acha do regime semipresidencialista? E ele, como bom britânico, disse, João, we don't like regimes. The British, we don't like regimes. Depois apontou para a mesa, cheio de iguarias, vocês gostam de regimes. E ele fez-se luz. Porquê é que nós não temos uma monarquia? É porque nós temos a mania dos regimes. Temos a mania de formas ortopédicas de nos encaminhar para uns amanhãs que cantam, que nunca mais cantam.
porque não é com formas ortopédicas que se atingem os objetivos. Ou nós, como povo, como sociedade civil, como indivíduos, como pessoas, enriquecemos a nossa sociedade e caminhamos por uma coisa que seja um espaço comum bom para todos, onde não há regime que nos valha. Antes ainda de acabar, um bocadinho de propaganda. Em 2008, um conjunto de amigos comigo fizemos um portal chamado Centenário da República.org. Não é o .pt, é o .org. Onde temos documentação profusa sobre os anos precedentes da República e os primeiros 16 anos da República. Aí existe documentação riquíssima, inclusivamente de um jornalista que esteve aqui no Calhas, na residência dos jesuítas, um jornalista de inglês que esteve a fazer a reportagem do assalto, do hediondo assalto feito pelas milícias republicanas à residência dos jesuítas. Pronto, tem lá muita documentação, tem uma cronologia riquíssima de todos os dias da República até 1926, nós temos que continuar para aí fora, e será para nós um gosto que o site continue a ser consultado e que seja consultado. Para os nossos associados, queria aproveitar em primeira mão para dizer que está confirmado que no dia 3 de dezembro vamos fazer uma homenagem pelos 40 anos da morte do Sr. Dom Duarte Nuno. Pela primeira vez vamos prestar um tributo a uma pessoa que é muito injustiçada pela nossa história, inclusive pelos monárquicos, o Sr. Dom Duarte Nuno, que faz 40 anos da sua morte, e para o qual temos convidado o Dr. Amado Freitas, Amaro Monteiro, e tinha aqui escrito, Amaro Monteiro, que vai dar um testemunho mais intimista, e o professor Soares Martínez acabou de confirmar que irá também fazer essa homenagem. Será no Grêmio Literário, no dia 3 de dezembro. E pronto. Está tudo dito. Queria dizer-vos que gostava que quem tivesse, aqueles que sejam nossos simpatizantes, que aproveitem, que não sejam nossos associados, que se inscrevam, porque nós temos, precisamos das pessoas connosco, precisamos de crescer, é esse o nosso papel, a Real Associação de Lisboa. E por fim, tinha aqui uma nota que não queria deixar de dizer. Queria fazer um remate que julgo consensual, já não julgo tanto, depois das palavras de Fernando, que com a monarquia constitucional, que foi sequestrada por uma pequena minoria radical, muito antes de 1910, primeiro com o regicídio e depois com a Revolução do 5 de Outubro, 2 anos depois, se interrompeu um longo e atribulado período de aprendizagem democrática. Isto foi fatal para nós. Depois a degradação do ambiente político que seguiu, a degenerada uma insuportável conflitualidade, violência e miséria que propiciaram o aparecimento do Estado Novo, que na época inegavelmente constituiu um alívio das populações depauperadas e exaustas de tanta disputa. Eu penso que isto é uma lição que nós devíamos ter. O que é que trouxe de facto o 5 de Outubro de diferente para Portugal? Finalmente, quero informar que os livros estão aqui à venda, dos nossos convidados, Os Últimos Dias do Rei e a Costureira Sem Cabeça, estão aqui, 5 euros, 17 euros, isto é o preço simpatizante. Isto é a luta de classes, aqui retratada, mas vale a pena lerem Costureira Sem Cabeça. É um livro muito bem escrito, é um livro que me causa alguns amargos, porque eu não vejo a população falar daquela maneira, mas tem de facto um retrato social, tem marcas, fala de marcas da época, de lojas, enfim, eu penso que é uma visita, um bilhete postal que vale a pena ser visitado. E os autores estão aqui para os autografar, eu esqueci-me de trazer os meus livros. E pronto, se calhar vou comprar outra vez. E pronto, muito obrigado a todos. No dia 22 de outubro, portanto, vamos visitar o Palácio do Correio Mora em Loures. Portanto, irão receber depois uma informação mais detalhada. Portanto, fiquem já com essa data em agenda. Vamos continuar as nossas visitas histórico-culturais, precisamente no Palácio do Correio Mora, que é pouco conhecido.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos.